As partes 5 e 6, de auxílio aos navegantes aéreos e marítimos, são tratadas as deduções das equações loxodrômica sobre a esfera e também a lei da projeção de Mercator. Nessas deduções, usam-se conceitos de matemática básica que provavelmente já estão um pouco esquecidos pelos alunos. Então, o propósito desta parte que eu chamo de 5A e depois terá 5B e etc., é recordar alguns desses conceitos estudados no ensino de 2º grau e em outro de 3º grau, para o aluno tirar melhor proveito das aulas ministradas nos respectivos vídeos, né? Vamos começar falando dessas noções de trigonometria, noções bem básicas. Nós temos aqui o que nós chamamos de círculo trigonométrico com 4 quadrantes, o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. E nesse círculo trigonométrico, então, eu tracei aqui uma série de linhas que eu já vou explicar cada uma delas. Nós destacamos aqui uma radial tirada ao centro do círculo e temos então essas linhas C', onde se marcam os senos desse arco ou ângulo X, OC', aqui marca-se o cosseno desse ângulo X. Nessa reta T', duas linhas, tangente ao círculo, aqui marcam-se as tangentes desse ângulo X, quer positivo, quer negativo. Então aqui, esse segmento AT é a tangente desse arco X. Esse círculo tem raio unitário, OB igual ao A, que é igual a 1. Este segmento OT será a secante desse ângulo X. E prosseguindo essa radial até ela cortar esse segmento BD, nós temos aqui de O a D a cossecante desse ângulo X. E aqui, nesse eixo BD, marcam-se as cotangentes desse ângulo X. Este segmento BD é a cotangente desse ângulo X. Então, vamos resumir aqui assim. Este segmento OA, que é igual ao segmento OC, é o raio do círculo trigonométrico, vale 1. Este segmento CC' é igual, repetindo, CC' é o seno desse ângulo X. Própria definição de seno que vocês aprenderam lá no ginásio. Seno de um ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é OC, que vale 1. Então, CC' é o seno de X. Analogamente, OC' é igual ao cosseno de X, como vocês estão acostumados, OC', nesse triângulo retângulo aqui. O que é o cosseno de um ângulo? É o cateto adjacente nasce junto a esse ângulo sobre a hipotenusa. Então, a hipotenusa vale 1, está ele aqui. E o que é o segmento OT? OT, como nós já falamos, é a secante desse ângulo X. E o segmento OD? OD é a cossecante desse ângulo X, o arco. E o segmento, esse segmento BD? BD é a cotangente desse ângulo X. Então, essas são as linhas trigonométricas fundamentais, as primárias, né? Agora, tiram-se relações entre elas explorando a semelhança de triângulos. Nós temos aqui triângulos semelhantes. O que são triângulos semelhantes? São aqueles cujos lados homólogos, a razão entre os lados homólogos é a mesma. Então, por exemplo, esse triângulo OTA é semelhante ao triângulo OCC'.
os lados homólogos são aqueles opostos ao mesmo ângulo. Então, esse ângulo aqui é oposto a x, esse lado TA é oposto ao x, esse lado CC' é oposto ao x. Então, são lados homólogos. Estão na mesma razão. Então, eu vou representar assim, ó. Triângulo OTA é semelhante, vou botar esse sinalzinho aqui, semelhante ao triângulo OCC'. Então, dessa semelhança, nós tiramos que o segmento OT, este segmento OT, está para o segmento OA, assim como o segmento OC está para o segmento OC'. E agora é só traduzir isso pelas linhas. Quem é OT? OT é secante de x. Secante de x está para o 1, porque OA é o raio do círculo trigonométrico, assim como OC, quem é OC? Também é raio do círculo trigonométrico, vale 1. Está para OC'. OC' é o cosseno de x. Ora, então aqui nós já tiramos essa relação, que a secante de x é igual ao inverso do cosseno de x. Que é o mesmo que dizer que o cosseno de x é o inverso da secante de x. E, da mesma maneira, explorando os outros triângulos semelhantes que temos aqui, o aluno facilmente chegará à conclusão, substituindo depois os segmentos, que cossecante de x é o inverso do seno de x. Analogamente, o seno de x é o inverso da cossecante de x, que a cotangente de x é o inverso da tangente de x. Muito simples, é um bom exercício de semelhança de triângulos. Além da semelhança de triângulos, tira-se relações dessas linhas trigonométricas fundamentais aplicando o teorema de Pitágoras. No teorema de Pitágoras diz o seguinte: a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, por exemplo, nesse triângulo retângulo aqui, OC', retângulo aqui em C, os catetos são OC' e C'O, e a hipotenusa é OC. Então, esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. Esse cateto é o cosseno ao quadrado de x, mais quadrado do outro cateto, CC' é o seno ao quadrado de x, é igual à hipotenusa, que é 1 ao quadrado, fica assim mesmo. Um outro triângulo retângulo aqui, por exemplo, esse OAT. Então, esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. Olha, esse cateto é OA, que é o raio do círculo, é igual a 1 ao quadrado é 1. Mais, esse cateto aqui é a tangente. Então, mais a tangente ao quadrado de x é igual a OT ao quadrado, a hipotenusa. A hipotenusa é a secante. Secante ao quadrado de x. Está aqui outra relação. E podia ser nesse triângulo retângulo aqui também, esse aqui de cima. Aqui a hipotenusa é OD, né? OD, que é a cossecante. Esse aqui, BD, esse cateto é a cotangente, esse cateto aqui é unitário. Então ficaria OB ao quadrado, que é 1, mais esse cateto ao quadrado, cotangente ao quadrado de x, é igual a hipotenusa ao quadrado, que é a cossecante ao quadrado. E assim, rapidamente, compreendendo aqui o círculo trigonométrico e os segmentos que estão aí representados, facilmente o aluno memoriza e deduz essas equações quando precisar. Por agora ficamos assim aqui e vamos prosseguir em outros vídeos.